Santos do Fundão! Fala galera, tudo bem? Sou brasileiro e nasci em 1974, na cidade de Volta Redonda, que fica no estado do Rio de Janeiro. Porém, desde muito novo, fui criado em Copacabana, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Eu tive uma infância e adolescência, vamos dizer, muito comum. Como todo bom carioca, gostava de praia, do mar, do esporte em geral, ficar com a família, mas eu gostava principalmente do surf. Era lá, no meio das ondas das praias de Copacabana e também na Barra da Tijuca, que eu sentia a presença de Deus a me falar. Meus pais, eles sempre foram muito católicos. Meu pai, ele é médico e a minha mãe faz parte de uma comunidade ligada ao movimento da Renovação Carismática Católica. Eu desde criança sempre participei das missas, meus pais eles me ensinavam a rezar todas as noites e com o passar do tempo eu fui tomando gosto pela evangelização. Eu sempre convidava todos os meus amigos para fazerem o crisma e irem rezar o cenáculo comigo. Após terminar meu ensino médio, resolvi seguir a profissão do meu pai e a cursar medicina. Minha vida religiosa sempre teve uma forte ligação com o movimento da Renovação Carismática Católica. No meu último ano de medicina, eu fundei junto com o padre Jorjão um grupo de oração em uma paróquia lá em Ipanema. Fiz residência na Santa Casa de Misericórdia e também trabalhei no atendimento a pacientes com HIV, na Fundação Oswaldo Cruz. Em ambos os lugares, eu era clínico geral e via como era importante identificar os sintomas das doenças logo no início, para assim poder indicar o melhor tratamento, o mais adequado aos pacientes. Foi na Santa Casa que eu conheci a Pastoral da Saúde e foi outro movimento que eu fiz questão de fazer parte. Bem, como eu falei, até então eu tinha uma vida absolutamente comum. Estudos, trabalho como médico, ia para os meus retiros, praticava os esportes, surfava, namorava. Um certo dia eu fui a um retiro em uma comunidade muito conhecida, a comunidade de Canção Nova. Lá eu ouvi uma pregação que mexeu muito comigo. Essa pregação falava sobre a importância de cuidarmos dos pobres. Eu me senti realmente profundamente tocado e percebi que até então não tinha tido todo esse cuidado que Deus pedia. Lá eu fiz uma reflexão, pedi perdão a Deus pelo meu comportamento até então e que Ele me ajudasse, de alguma forma, a seguir um chamado de cuidar dos pobres. Uma semana depois, vejam só, eu conheci as Irmãs da Ordem Missionária da Caridade. Essa ordem ela foi fundada por Madre Teresa de Calcutá, cuja principal missão é cuidar dos pobres. Percebi ali que Deus ouviu meu pedido e estava me dando a direção da medicina, que é o que Ele queria. Perguntei às Irmãs da Madre Teresa se eu poderia trabalhar para elas, como médico. Como eu fiquei feliz que elas logo aceitaram. Então eu comecei a atender com a minha profissão ao chamado de Deus e a cuidar dos pobres de rua. Vejam que lindo! Assim eu pude unir meu trabalho de pregação da Palavra de Deus com a medicina. Chamei muitos médicos que trabalhavam comigo na Santa Casa para atender junto com as missionárias de caridade. Um certo dia, uma dessas médicas, que era minha amiga, me recomendou a leitura do livro Irmão de Assis, que conta a vida de São Francisco de Assis. Este livro foi um verdadeiro marco em minha vida. Também foi nessa época que eu fiz uma viagem aos santuários na França e Portugal. E foi lá, no Santuário de Fátima em Portugal, que eu senti o chamado de Jesus para ser sacerdote. Largar tudo. Largar a medicina, deixar meus pais, deixar minha namorada e me tornar um sacerdote. Conversei com meus familiares, meus amigos e fui acompanhado pelo bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Carl Joseph Homer, que sabiamente me recomendou a manter os meus trabalhos como médico e também me autorizou a iniciar o curso de filosofia, que é o primeiro curso para me tornar um sacerdote. Dessa forma, também foi possível conciliar tudo o que eu fazia como leigo. Continuei prestando assistência à Pastoral da Saúde da Santa Casa de Misericórdia e fazia pregações onde me chamavam.
Trabalhava voluntariamente como médico, atendendo na Santa Casa de Misericórdia e no Lar dos Missionários da Caridade. Ajudava também aos seminaristas que necessitavam de atendimento médico, levando-os à Santa Casa, e prestava atendimento como médico em eventos da igreja. Em minha monografia, eu descrevi com detalhes, uma vez que eu era médico e conhecia do corpo humano, como a Eucaristia era um remédio para o corpo e para a alma. Ainda enquanto estudava para o sacerdócio, eu fui morar alguns meses em Queluz, por sugestão do padre Jonas Habib, fundador da Canção Nova. Lembra? Aquela comunidade que eu fiz o retiro lá atrás. Foi um período de grande discernimento, amadurecimento e onde também eu pude ser médico voluntário no ambulatório Padre Pio, lá em Cachoeira Paulista, onde fica a Canção Nova. Eu vivia tudo intensamente. Eu tinha um profundo desejo e pressa de realizar diversos trabalhos para Deus. No ano de 2008, eu entrei no seminário de São José para concluir o curso de teologia e finalmente me tornar sacerdote. Uma certa noite, eu tive um sonho lindo, um sonho maravilhoso, onde eu tive a experiência de ver Jesus e que ele me dizia que tinha um presente para mim. E olha, vocês não acreditam, o presente de Jesus para mim era uma prancha de surf. Quando eu acordei todo maravilhado com aquele sonho. Contei isso para todos os meus amigos. Fiquei realmente encantado. Apesar de ter uma vida intensa, nunca deixei de praticar o esporte que eu tanto amava, que era o surf. Era lá, no meio das ondas do mar, que eu sentia muitas vezes a presença de Jesus. Foi um desses dias lindos onde eu estava na praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, comemorando com meus amigos que um deles iria se casar, que quando eu estava tentando fazer uma manobra, foi mal sucedida. Fez a prancha bater em minha cabeça e eu me afogar. Foi no dia 1º de maio de 2009 que eu fui ao encontro de Jesus. Sabe aquele sonho? O sonho do presente de Jesus que era a prancha? Para mim, esse sonho foi como aquela passagem. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Muito bem, pessoal. Se você chegou até aqui, você já deve saber quem eu sou. Eu sou o servo de Deus, Guido Scheffer. Muitos me chamam de o Santo Surfista, e eu sou um amigo a quem você pode recorrer à minha intercessão. Um grande abraço.